Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre os destemidos pela fé, a épica jornada de Débora e Baraque contra as trevas. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Havia uma época em Israel em que a nação estava mergulhada em conflitos e desafios. Débora, uma mulher sábia e corajosa, era uma juíza em Israel, escolhida por Deus para liderar o povo em tempos difíceis. Baraque, por sua vez, era um valente guerreiro, mas sua confiança muitas vezes vacilava. Deus, por meio de Débora, chamou Baraque para liderar as tropas de Israel contra seus inimigos. Veremos agora a história completa de Débora e Baraque. Débora foi profetisa e a quarta juíza de Israel. Ela foi esposa de Lapidote e prestava atendimento como profetisa debaixo das palmeiras. Seu nome significa abelha. Sua história está descrita no livro de Juízes, nos capítulos 4 e 5. Ela, juntamente com Baraque, liderou os israelitas contra o domínio de Canaã. Antes dela foram juízes em Israel, Otiniel, Eude e Sangar. Débora é a única mulher citada na Bíblia a ter o status de juíza. Pouco se sabe sobre Débora, além do que se expressa nos textos bíblicos. Como se trata de uma liderança feminina registrada por um povo patriarcal, sua historicidade é altamente plausível. Débora viveu em um período da história de Israel onde as pessoas faziam tudo o que queriam, época em que não havia reis sobre o povo e o sacerdócio não funcionava. Na narrativa bíblica fica evidente a fraqueza e a covardia que caracterizava os homens naqueles dias. Por este lado, acredita-se que seu ministério tenha sido um tipo de protesto contra essa vergonhosa realidade. Após a morte de Eude, o povo de Israel tornou a pecar contra Deus, e por isso ele os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Por 20 anos, Israel esteve sob o jugo de Canaã, sendo violentamente oprimida por Císera, capitão do exército de Jabim, e que contava com uma frota de carros de ferro, que o tornava invencível para Israel. O livro de Juízes relata que Débora vivia na região montanhosa de Efraim, entre Ramá e Betel. Ela sentava-se debaixo de palmeiras, e o povo de Israel vinha até ela, a fim de que elas os ajudassem a resolver suas questões. É importante registrar que desde sempre judeus e cristãos consideram que ela era casada com um homem chamado Lapidote, baseando-se em Juízes capítulo 4, verso 4. Contudo, o termo Lapidote significa algo como tochas acesas ou fogo aceso, sendo possível que o termo Débora, mulher de Lapidote, possa significar que ela fosse uma acendedora de tochas, ou uma mulher flamejante. De qualquer forma, além de juíza, ela também era profetisa. Sendo assim, tinha autoridade divina para discernir e dar soluções aos que a procuravam. Certo dia, Débora mandou chamar Baraque e lhe disse que Deus havia ordenado que ele escolhesse 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon para enfrentar Císera e que a vitória já estava garantida por ele. Apesar de confiar na palavra que recebeu, Baraque pediu para que Débora o acompanhasse no dia da batalha.
Débora concordou em acompanhar Baraque, entretanto deixou claro que não seria dele a honra da vitória na batalha, pois Deus entregaria Cícera nas mãos de uma mulher. Ao ouvir dizer que os israelitas estavam alinhados para a guerra, Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele. No capítulo 5 de Juízes, somos informados que um enorme temporal fez transbordar o rio Quizon e varreu os carros de guerra dos cananeus, deixando seu exército completamente confuso, fazendo com que se tornassem presa fácil para os israelitas, que mataram todos os soldados, de forma que não sobrou um homem só do lado inimigo. Cícera, diante do avanço dos 10.000 homens liderados por Baraque, desceu de sua carruagem e fugiu a pé da batalha para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois existia paz entre eles. O texto bíblico diz: E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: Entra, senhor meu, entra aqui, não temas. Ele entrou na sua tenda e ela o cobriu com uma coberta. Cícera então pediu à mulher que, se alguém perguntasse se havia alguém em sua tenda, ela deveria dizer que não. Cícera lhe pediu água e Jael lhe deu leite. Exausto, ele adormeceu em um sono profundo. Aproveitando-se dessa situação, Jael pegou uma estaca e um martelo e aproximou-se dele silenciosamente, e então lhe cravou a estaca na têmpora, e ele morreu. Quando Baraque passou à procura de Cícera, Jael saiu ao seu encontro e lhe mostrou o homem morto, cumprindo-se exatamente conforme Débora havia dito, que uma mulher seria responsável por matar o líder do exército inimigo. O povo de Israel, fortalecido, continuou a lutar contra Canaã, até que Jabim estivesse totalmente destruído. Ao final da batalha, Débora cantou um hino de gratidão a Deus. O cântico de Débora está registrado no livro de Juízes, no capítulo 5, e basicamente celebra a vitória de Débora e Baraque contra Cícera, além de fornecer informações importantíssimas sobre os detalhes de como ocorreu a derrota de Cícera, complementando a narrativa presente no capítulo 4. Baraque foi filho de Abinoão, de Quedes, foi um líder militar de Israel, da tribo de Naftali, na época da opressão por parte de Jabim, rei de Canaã. Ele viveu no período dos juízes em Israel. Baraque foi designado por Débora para liderar as tribos do norte de Israel contra a opressão estrangeira. Seu nome significa relâmpago. Nos dias de Baraque, após a morte do juiz Eude, os israelitas novamente tinham tornado a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então, por causa de sua desobediência, Deus os entregou nas mãos de Jabim, um rei cananeu que reinava em Azor. Jabim possuía um poderoso exército que contava com 900 carros de ferro. Cícera era o general responsável por comandar todo esse exército. Depois de 20 anos sob a dura opressão de Jabim, os israelitas clamaram ao Senhor. Naquele tempo, a profetisa Débora julgava a causa dos israelitas em Efraim. Débora mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, e lhe disse que Deus o havia escolhido para derrotar o exército de Cícera. Segundo a ordem do Senhor, Baraque deveria reunir um exército dentre os homens das tribos de Naftali e Zebulon e levá-los ao monte Tabor. O texto bíblico diz:
e mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Dali eles partiram para o ribeiro de Quizon, que ficava ao sopé do monte Tabor. Apesar do poder militar do exército comandado por Sísera, Baraque não deveria temê-lo, pois o próprio Deus entregaria Sísera e seu exército em sua mão. Baraque concordou em fazer tudo aquilo, mas desde que Débora o acompanhasse. Ele literalmente disse a Débora: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ao dizer isto, Baraque estava pedindo que Débora arriscasse sua vida e fizesse aquilo que ele próprio deveria fazer. Talvez ele pretendesse verificar a veracidade das palavras da profetisa. Baraque recebeu uma designação divina, através de Débora, para ser o libertador do seu povo do jugo de Jabim, mas ele acabou duvidando da eficácia do plano, a qual havia sido designado a executar. Então Débora lhe avisou que o acompanharia na batalha, porém não seria dele a honra de abater Sísera. Deus havia de entregar a vida do comandante do exército inimigo nas mãos de uma mulher. O texto bíblico diz: E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Tudo o que o Senhor havia falado por intermédio de Débora aconteceu. O exército de Sísera acabou massacrado devido a uma intervenção divina. O ribeiro de Quizon passava boa parte do ano com um volume de água bem pequeno. Mas naquele dia Deus enviou chuvas violentas que provocaram uma súbita inundação no ribeiro. Os temidos carros de ferro do exército adversário acabaram ficando atolados e tornaram-se inúteis. Então, sob o ataque israelita, os cananeus procuraram fugir, aterrorizados, mas todos foram mortos ao fio da espada. Sísera, o comandante do exército, também se empenhou em fugir. Como seu carro estava imobilizado, ele teve de escapar a pé. O próprio Baraque perseguiu os inimigos fugitivos, mas dentre todos, Sísera foi justamente aquele que ele não conseguiu capturar. O general cananeu buscou refúgio na tenda de uma mulher, chamada Jael, esposa de Heber. Como estava muito cansado, Sísera caiu em profundo sono. Então Jael pegou uma estaca e um martelo e lhe cravou na cabeça. O texto bíblico diz: Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e chegou-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, num profundo sono e já muito cansado. Assim morreu. Foi desta forma que a palavra do Senhor a Baraque foi cumprida. Uma mulher teve sucesso naquilo que ele deveria fazer. Em dado momento, Baraque se mostrou vacilante na fé. Contudo, seu nome é citado entre os heróis da fé, em Hebreus 11. Isto é uma prova de que os grandes homens de Deus do passado, que demonstraram ter uma fé inabalável no Senhor, não eram perfeitos. Sem dúvida, a história de Baraque serve de estímulo a todos. Por isto, ele foi lembrado pelo escritor de Hebreus. A história de Débora e Baraque não apenas destacou a coragem e a sabedoria de uma mulher que Deus escolheu como líder, mas também a importância da confiança e da obediência, mesmo em tempos de incerteza.